Se eu usar uma dose baixa de hormônios, terei bons resultados e evitar de ter colateral? Vamos lá, pessoal. Endocrinologia não é tão simples assim. Como que funciona? Quando você está com todo o seu eixo, no caso ali que eu entendi, são hormônios, esteroides androgênicos, com a finalidade de ter um bom rendimento ou desempenho estético, certo? Quase sempre vocês estão buscando o uso de hormônios exógenos para ganho de massa muscular e diminuir o percentual de gordura. Tô errado ou tô certo? Tô certo, né? Aí, quando a pessoa tem a intenção de utilizar hormônios, quase sempre ela não tem indicação clínica ou não precisaria realmente de usar. Eu costumo falar isso muito para os meus pacientes, que 99,9% dos meus pacientes eu consigo atingir os objetivos almejados sem usar nenhum tipo de hormônio. Claro, se ele não estiver em uma condição de disfunção, a gente costuma falar de hipogonadismo, seja definitivo ou transitório, enfim, ele não tem a sua função endocrinológica, no caso, eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Hipotálamo é o nosso centro que regula todos esses hormônios, hipófise é o que vai dar o comando para produzir hormônio, e gonadal são, no caso dos homens, os testículos, e das mulheres, os ovários, certo? Quando você está tudo reguladinho, tudo está sincronizado, você treina bem, você dorme bem, controle de estresse, tem um plano alimentar organizado e individualizado para você e seu objetivo e seu momento de vida, esse sistema endocrinológico, ele vai funcionar de forma harmônica e precisa, e você vai ter resultados. Normalmente, quase todo mundo, quando fala isso, está buscando ou quer resultados imediatistas, ou seja, quer ter o resultado antes do processo, ou nunca fez o certo, ou acha que fez. Mas, Rafael, eu já fiz acompanhamento e fiz mais ou menos o que me pediram. O problema quase sempre mora nesse mais ou menos. Quase todo mundo quer um resultado, mas não quer pagar o preço, certo? Eu vou explicar o que iria acontecer se você fizesse o que essa paciente me perguntou ali. Rafael, eu vou usar uma dose baixa de hormônio e quero ter resultado e um mínimo ou não ter colaterais. Primeiro ponto, se você tem medo de colaterais devido ao uso de esteroides anabolizantes androgênicos, anabolizante não é para você. Porque se qualquer... Eu jamais vou fazer isso, mas qualquer profissional da saúde, médico, seja lá o que ele for, guru, coach, macumbeiro, enfim, no caso teria que ser um médico, né? E se for um médico, ele não deveria estar passando para uma pessoa com um objetivo tão simples assim. Nossa, Rafael, emagrecer e ganhar massa muscular não é simples assim não. Da onde você tirou isso? Da minha experiência. Pessoal, eu já estou há 13 anos atuando na mesma linha de intervenção. E eu sempre estou agregando cursos, atualizações, graduações, especializações, só nessa área. Então, não estou aqui te falando do que eu acho, estou te falando do que eu vivo, do que eu aplico, do que eu tenho de resultado. E eu faço questão de afirmar para todos os meus pacientes, faz acompanhamento, pode fazer, se não tiver resultado, se a sua dúvida maior é de você perder o seu tempo e o seu dinheiro, faz questão de devolver o dinheiro. Porque não tem como dar errado se fizer certo. A pessoa já fica mais tranquila. E aí, se você está querendo usar hormônio com medo de... Se não está querendo usar hormônio, está com medo colateral, realmente tem que ter medo, porque pode acontecer. É uma roleta russa. É similar à genética. Rafael, não entendi. Por exemplo, você está com seu organismo todo regulado, certo? Ou não tem nenhuma disfunção manifestando no momento. Se você chegar no médico e perguntar, eu queria usar hormônio, vou usar só um pouquinho para poder ter um resultado a mais, e aí para não ter e também para não ter colateral, né? Pera aí. Se algum médico te falar que você não vai ter nenhum colateral, ele não sabe o que está falando. O seu médico precisa de um médico, tá bom? Então, se algum profissional te garantir que ele sabe controlar os colaterais ou que não vai ter,
Corre, mas corre com vontade. E segundo ponto, se você estiver no momento de usar hormônio, normalmente, qual que é o momento de usar hormônio, Rafael? Quando todo mundo já chega para você e fala assim, nossa, Rafael, você tá usando o quê? Tá tomando algum hormônio? Tá tomando algum suplemento? Porque o shape tá legal. Você já está aí há um bom tempo treinando bem, já está se alimentando bem, já está dormindo bem. E todo mundo começa a pegar no seu pé e falar, ah, não dá para chegar nesse físico aí usando hormônio não. Normalmente, esse é o momento de usar hormônio. Por quê? Você já sabe treinar, você já sabe comer bem, você já está dormindo bem, você já está com os hábitos tudo ajustado, não está fumando mais, não está consumindo bebida alcoólica porque viu resultados. E aí, se é a hora de usar hormônio e você já está no shape, você já atingiu o seu resultado. Que é o que eu sempre falo para todo mundo. Você não precisa do hormônio para atingir o resultado. Quando eu digo não precisa do hormônio, é o uso exógeno. Administrar algum medicamento para atingir níveis, para ter resultados místicos que você não acredita que possam acontecer, para você que nunca fez a rotina adequada, certa, de forma continuada. Realizar a intervenção e aguardar os resultados. Só isso. E aí, vamos para o outro ponto. Rafael, eu vou usar pouquinho, que aí não dá colateral. Funciona assim, pessoal. Você tem um nível natural de produção de hormônio, certo? Então, não tem e não faz sentido, não tem porquê e não faz sentido você usar hormônios exógenos para manter a mesma quantidade que você produz no organismo. Fez sentido para você? Mas como assim, Rafael? Não entendi. Por exemplo, se o seu sistema endocrinológico, sistema hipotálamo e hipófise-gonadal produz uma quantidade X de hormônios e você quer administrar um hormônio exógeno para manter praticamente a mesma quantidade ou pouquinha coisa a mais, não tem por que usar. Sabe por quê? Toda vez que você entra com um hormônio esteroide anabolizantes, um esteroide androgênico anabolizante exógeno, o seu eixo ele é cortado, ele é desligado, ele é suprimido. E aí, o que você estava com a produção X e você coloca uma quantidade muito pequena de forma exógena, você não vai atingir nem os seus níveis naturais. Então, ou você usa para superar a sua quantidade fisiológica, ou seja, você vai estar em uso suprafisiológico, ou seja, em uma intervenção de anabolismo mesmo, então não tem clínica, não tem problema nenhum, então não faz sentido usar hormônio com uma quantidade muito pequena, porque você vai desligar a sua produção endógena, não vai atingir nenhum fisiológico e pode ser que tenha. Ninguém pode garantir que vai ter ou que não vai ter. É uma roleta russa. Pode ser que você use e não tenha nenhum tipo de colateral, como eu, quando eu fui competir, quando eu fui atleta de fisiculturismo, eu utilizei hormônios e não tive nenhum tipo de colateral. Ótimo. Eu já tive colegas que, quando foram competir, utilizaram hormônios e tiveram vários colaterais com dosagens pequenas. Já teve outros colegas meus que usaram hormônios com dosagens absurdas e não tiveram nenhum colateral. Então, gente, é muito relativo, é muito individual isso, entendeu? Então, se for usar hormônio, se estiver em condição de hipogonadismo, você não produz ou está em uma condição transitória, está produzindo uma quantidade ineficiente, top. A chance de você ter colaterais é quase nula. E pelo contrário, é indicado. Mas se você já tem uma produção tudo certinho, não tem nenhuma disfunção clínica, e você vai fazer uma administração de hormônio exógeno muito pequena, é muito mais desvantagens do que vantagens. Então, sai fora dessa intervenção aí, viu? Reveja e procura um profissional capacitado para te orientar pelo caminho correto, tá? Vamos para a segunda dúvida.